Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero entrar num assunto aqui extremamente profundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando esses dias, né? Mas a depressão acabou salvando minha vida. Fala, como assim, Van? Depressão salva a vida das pessoas? Deixa eu te falar uma coisa. A depressão acabou me tirando da zona de conforto de uma vida medíocre, sabe? Na tentativa de respirar e aprender a viver, na verdade, eu acabei me salvando de uma vida mediana e acabei tendo resultados extraordinários na minha vida. Meu nome é Vanessa Santana, eu falo de produtividade. Veja só, uma pessoa que passou 10 anos deprimida fala de produtividade. Pois é, porque a produtividade me fez realizar os sonhos que eu tinha. Tá vendo aqueles diplomas na parede ali? Foram sonhos, sonhos que eu tracei metas, fui lá e criei o passo a passo das tarefas que me aproximavam da realização desses sonhos e tudo mais, e aconteceram, porque é assim que acontece. E eu saí daquela posição de vítima que eu vivi por tantos anos, nem sabia de onde tinha surgido, mas o fato é que a depressão me levou para um fundo de poço, para um vitimismo que é absurdo. Realmente eu tenho muita pena hoje em dia quando eu vejo alguém deprimido. Eu sei que existem vários estágios e vários níveis diferentes de depressão, mas o fato é que você acaba não conseguindo enxergar uma luz do fim do túnel. Você acaba não conseguindo ver que a vida pode ser muito melhor e muito maior do que você vem vivendo. Então você vai se enterrando, se enterrando, se enterrando, e quando ainda não tem um desfecho pior ainda, quando as pessoas acabam com a própria vida. Eu estava lendo um dado que parece que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então isso é muito grave, é muito triste, é muito grave. As pessoas precisam entender que a vida pode ser maravilhosa. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, a vida é difícil, a vida é difícil. Cara, a vida é extremamente desafiadora. A vida é para os fortes. As dificuldades, os desafios, elas estão aí para nos fortalecer, para nos desenvolver. Hoje eu aprendi a significar que todos os desafios, todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, estão ali por um objetivo. Estão ali com o objetivo de me tornar mais forte. E com isso, com toda essa depressão que eu tive lá atrás, que me fez ficar 10 anos, eu posso dizer que eu perdi 10 anos, porque foram 10 anos tomando fluoxetina, 10 anos tomando ansiolítico, 10 anos chorando, 10 anos sofrendo, até que eu descobri uma forma de me curar que não tinha nada a ver com o que a medicina tradicional trazia. Como eu falei, eu sei que existem formas e formas de depressão, níveis, estágios diferentes. Eu não quero aqui de forma nenhuma te incentivar a não procurar um psiquiatra, não procurar um médico, um terapeuta, enfim. Faça o que você tiver que fazer, mas comigo, na minha história de vida, o que me salvou foi eu mudar a minha forma de enxergar o mundo, foi eu mudar a minha forma de ver as coisas que aconteciam à minha volta. Quando eu parei para enxergar e comecei a significar as coisas de uma forma que elas acabavam me promovendo, acabavam me aproximando daquilo que eu queria, o cenário começou a mudar. Uma vez eu li uma frase que falava que a realidade é definida pelo observador. Alguns até atribuem essa frase a Einstein, depois outros dizem que não é, enfim. Não sei se foi o Einstein que disse ou não, mas o fato é que sim, a realidade é atribuída pelo observador. Se você está ali significando tudo da pior forma, olhando tudo de uma forma negativa, sempre com viés negativo, com viés de as pessoas querem me explorar, as pessoas querem o pior para mim, estão torcendo para que dê errado, isso e aquilo, a tendência é que você se deprima. A tendência é que você comece a se olhar como uma pessoa incapaz, comece a não enxergar a sua real identidade. Quando eu comecei a perceber que se eu olhasse para a vida de uma forma mais branda, se eu aprendesse a significar a vida com um viés melhor, com um viés mais positivo, eu acabaria ganhando com isso. E comecei ali engatinhando, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e sempre tentando entender quem que eu era nessa história inteira. Qual que era o meu significado ali? Poxa, eu sou uma pessoa, eu sou alguém importante, que tem sonhos e que merece o respeito, que merece... Mas eu não me respeitava. Eu não entendia quais eram os meus sonhos, eu não dava valor para os meus sonhos. E por muitas vezes eu me senti menor que os outros. Eu achava que meu sonho valia menos. Eu achava que eu não iria conseguir realizar. Eu me encolhia diante da vida. E isso me deprimiu, sabe? Isso me deixou cada vez mais encolhida, cada vez mais distante daquilo que eu de verdade nasci para viver. E quando eu fui tomando posse, aos pouquinhos crescendo, entendendo a minha identidade, aprendendo a produzir, pegando gosto pela produtividade, porque a produtividade ela é uma coisa que você vai pegando gosto. À medida que você vai se tornando mais produtivo, à medida que você vai realizando mais, à medida que você vai
agradecendo, vai percebendo um movimento na vida diferente, é impressionante como isso vai criando uma nova energia, uma energia diferente. E você vai atraindo mais daquilo para sua vida. Já parou para pensar que quando você está num dia péssimo, parece que tudo dá errado? Será que é uma coincidência? Ou será que a tua energia naquele dia está péssima e você está atraindo um monte de coisa ruim para perto de você? Já percebeu que quando você está super feliz, mesmo que alguém te traga uma má notícia, a tendência é que você olhe para aquilo até com mais leveza? É assim que funciona, ou seja, a gente, o que está dentro de nós, o que está regindo, será que essa é a palavra? O que rege a nossa energia, se ela vai para um viés bom ou se ela vai para um viés ruim, somos nós mesmos. Então, se quem rege somos nós, e se a gente cuidar, então, dessa plantação interna? E se a gente cuidar do que passa aqui dentro da nossa mente? Será que a gente vai começar a enxergar o mundo de uma nova forma? Será que, então, a gente vai começar a ter um novo tipo de contentamento, um novo tipo de percepção? Eu acredito que sim, verdadeiramente eu acredito que sim. Eu escrevi um livro há 2 anos, chamado A Chave Rara, que eu conto muito do que aconteceu de transformação na minha vida, justamente por essa mudança de percepção, por incluir ferramentas que me tornaram mais produtiva. E quando eu comecei a me tornar mais produtiva, eu comecei a me enxergar de uma nova forma, porque afinal de contas agora eu não era mais aquela menininha encolhida que não realizava, que se sentia menosprezada, que se sentia menor. Muito pelo contrário, eu comecei até a realizar mais que muita gente. Eu comecei até a produzir mais que muita gente. Isso foi reforçando todas as minhas crenças de identidade, reforçando quem eu era na vida. E, principalmente, me fazendo perceber que eu não precisava mais fazer tudo aquilo, eu não precisava me encher de coisas para que eu me tornasse quem eu tinha vindo para ser, entendeu? A minha identidade não tinha a ver com o que eu fazia, de fato. A minha percepção era tão errada, que eu achava que as pessoas tinham valor pelo que elas faziam. E hoje eu descobri que não. Hoje eu descobri que cada um de nós tem um valor infinito, tem um valor imenso. Lá na Bíblia está lá, no comecinho em Gênesis. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos pelo Criador para criar. E às vezes a gente não usa a nossa capacidade criativa aqui. A gente acaba dizendo para a gente mesmo que a gente não é criativo, que eu não sei fazer, que eu não sou capaz, que o que vão dizer de mim? Para com esse discurso que, na verdade, só te afunda, só te deixa no mesmo lugar, um ano após outro de frustração, sem realização. Aprenda a ser mais produtivo para você entender quem que você é nesse jogo da vida, nesse jogo chamado vida. Porque esse jogo ele é individual, na verdade. A gente joga de forma coletiva, mas a partida, na verdade, ela é individual. O placar é individual. O jogo da minha vida, apesar de eu jogá-lo com todas as pessoas que me cercam, com a minha companheira, com os meus 3 filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com os meus amigos, com todas as pessoas que trabalham comigo e colaboram comigo, o placar é individual. Sabe? Porque o placar é definido por mim, a minha percepção da vida. A minha percepção me diz se eu estou vencendo ou estou perdendo nesse jogo da vida. Como é que está você nesse jogo da vida? Está vencendo ou está perdendo? Lembra que eu comecei dizendo para vocês aqui que a depressão acabou salvando minha vida? Porque a depressão me fez ir tão fundo, tão fundo, tão fundo, no fundo do poço escuro, que eu acabei percebendo que em algum momento ou eu me matava, ou eu virava o jogo, ou eu buscava de verdade ajuda, uma ajuda que não tivesse a ver com aquele remédio que eu tomava, me deixava naquilo ali, e eu não saía daquilo ali, sabe? E aí eu busquei ajuda, busquei desenvolver a minha inteligência emocional. E quando eu desenvolvi, inteligência emocional é uma palavra que se tornou meio piegas, assim, né? Todo mundo fala e parece uma coisa boba, não é bobo, não. Não é bobo, porque quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você aprende a lidar com você e com os teus sentimentos. Você aprende a lidar com as pessoas com quem você convive, você aprende a perceber a percepção daquelas pessoas e entender que nós somos diferentes e por sermos diferentes, as nossas necessidades são diferentes. Por sermos diferentes, o que eu preciso é diferente do que o outro precisa. E talvez para que o outro se sinta amado, se sinta bem, eu preciso dar a ele o que ele precisa e não tem a ver com o que eu preciso. Sabe? Então é muito bacana isso, a gente começa a entender as pessoas e perceber que cada um tem a sua necessidade, a gente respeita isso nas pessoas.
Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são totalmente diferentes e cada um com uma necessidade tão exclusiva. E hoje eu vejo que é tão bobo você falar assim, que eu queria os meus filhos de uma forma tudo igual. Não faça isso. Não faça isso. Seus filhos são diferentes. Aprenda a conhecer de verdade os seus filhos. Aprenda a olhar nos olhos deles e entender naquele filho ali, qual é a necessidade dele? Ele tem uma necessidade maior de ser validado, sabe? Ou ele tem uma necessidade maior de desafios, ele é uma pessoa que é movida por desafios? Ou ele tem uma necessidade de se manter num ambiente mais seguro? Ele é um filho que gosta desse ambiente mais seguro, quando tiram ele disso, ele se percebe ele mais aflito, sabe? Ou você tem um filho que ele é extremamente organizado, ele tem uma necessidade de fazer a coisa com perfeição, ele acaba não fazendo, você precisa então direcionar esse filho, ensinar para ele que talvez seja melhor ele fazer do jeitinho que ele sabe do que não fazer, porque senão ele vai ser uma pessoa que vai procrastinar sempre, buscando uma perfeição que não existe. Entendeu como é importante a gente conhecer? Como é importante a gente saber como as pessoas se sentem amadas. Existem estudos que mostram as formas diferentes das pessoas se sentirem amadas. Tem gente que se sente amado quando ganha um presente, tem gente que se sente amado quando é elogiado, o outro se sente amado quando ele é tocado, quando ele é abraçado, beijado. O outro se sente amado quando as pessoas fazem coisas para ele, tarefas para ele, cuida da casa, limpa, faz aqui, faz ali, se sente amado. Entende que as pessoas são diferentes, a humanidade é diferente. E eu falo, fui salva pela depressão, porque a depressão, para que eu escapasse daquele estado que eu estava vivendo, de tristeza, de escuridão, que eu vivi por 10 anos, para que eu escapasse daquilo, eu precisei me reinventar. Eu precisei aprender, eu precisei estudar, e talvez desses montes de livros que estão aqui atrás de mim, ó, todos esses livros que estão aqui, mais os outros que estão em casa, são livros que eu precisei ler, que eu precisei debruçar, aprender, estudar. E isso eu compilei num curso chamado Método Ativa. O Método Ativa traz a junção de tudo isso que me fez sair desse buraco e me trazer para uma vida produtiva. Uma vida onde os meus sonhos deixaram de ficar nessa esfera imaginária e passaram para a esfera real. Deixaram de ser sonhos e se transformaram em metas, em planos, em tarefas de como realizar esses planos, em decisões de dizer sim e dizer não, para que eu chegasse nesse sonho, na realização dessa meta. Entende? Tudo isso foi compilado no Método Ativa. Por que eu dei esse nome para o Método Ativa? Ativa. Porque a gente vê muita coisa motivacional, muita coisa. E eu gosto também. Quem não gosta de ser motivado? O problema é que não tem uma garantia de que você vai acordar de manhã, seu despertador toca e tem alguém ali que surge, sabe? Um boneco que surge e te motiva. Não, a vida no real não é assim. E aí você vai ficar dependendo da motivação que muitas vezes não vai vir para que você possa fazer e chegar e acontecer e fazer o que você precisa fazer. Então você precisa buscar dentro de você os gatilhos certos para que você pare de se sabotar e comece a realizar, e comece a ser produtivo. E esses gatilhos certos é somente através de uma ativação sua. Você precisa entender e se sentir ativado, porque uma vez que você é ativado, e eu falo para as pessoas assim, eu tive depressão por 10 anos e já faz 16 anos que eu não tenho depressão. Aí você fala, nossa, Van, mas nesses 16 anos que você não teve depressão, você ficou triste? Muitas vezes. Passei já por muitos desafios, perdi pessoas que eu amava, teve a pandemia aí, esse tempo atrás, perdi algumas pessoas na pandemia, perdi outras pessoas que não foi pela pandemia, foram por outros motivos, enfim. E eu fiquei já muito triste, não tem como não ficar. A vida é feita de momentos que a gente realmente entra em luto. Mas hoje em dia eu aprendi, de uma forma que eu digo ativada, porque eu não voltei mais para aquele estado, a entrar nessa tristeza e a sair dessa tristeza o mais rápido possível. Eu falo, não entre a fundo no seu buraco, sabe? Você tem, principalmente você que já viveu, já passou por uma depressão, já passou por coisas extremamente sérias na sua vida, nesse sentido, sabe? Cuidado com o buraco, cuidado com quanto você desce fundo nesses buracos da sua vida. Porque cada degrau que você descer para baixo, vai ser um degrau que você vai precisar subir para cima depois, entende? Então, assim, só toma cuidado com isso. Então, eu sempre procurei me manter. Eu desço, curto meu luto ali de um dia, 2 dias, depende, mas eu não me permito entrar e imergir nessa escuridão. Sabe que rola quase um vício nisso, né? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que gosta de se entristecer. Ah, Van, tem gente que gosta de se entristecer? Gente, para pensar. Eu vou contar uma história aqui, você vai se identificar, alguns vão se identificar.
Você tá lá, adolescente, você tem seu namorado e por algum motivo o namoro termina, e você tá super triste, super mal, você amava aquele rapaz, achava que ele era o amor da sua vida, que você ia construir uma família linda com ele, vocês só têm 17 anos, tá? E aí você vai para casa, o que que você coloca para ouvir em casa na música, no seu Spotify? Hoje em dia você não vai, né, colocar seu CD, nem nada disso, seu disco, né, na vitrola, na época da minha infância era no disco. Você vai colocar sua playlist lá. Qual que é a playlist que você toca? A playlist da sofrência. É a sofrência, ou é a sofrência do pagode, ou da Marília Mendonça, ou a sofrência do Internacional, eu não sei. O fato é que você vai colocar uma música que te deixa pior do que você já tá. Aí você chora, 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 e aquilo dura um dia, 2 dias, uma semana inteira. Por isso que eu tô falando, só toma cuidado, porque muitas vezes a gente alimenta a nossa tristeza. Você colocar uma música que te deixa pior ainda do que você já está, porque você já está muito triste, é você piorar ainda. Não, mas eu quero curtir essa fossa agora. Você já ouviu esse termo, curtir a fossa? Mas a gente quer curtir a fossa. Então, assim, coloque datas para os seus lutos. Sabe, acontece uma coisa, eu vou ficar triste 2 dias. Depois eu vou colocar a melhor música, mais feliz, vou me vestir bem, vou me maquiar, vou sair empoderada de casa e vou para a vida. Sabe? Entende? Então, que são ativações que uma vez que você se conhece, uma vez que você conhece você domina essa inteligência emocional de você entender quem que você é, entender como é que você funciona, entender quais são os seus vícios obscuros até, sabe? Que te puxam ali para o buraco. Você corta. Porque eu percebo o seguinte, não vale a pena. Para que eu vou descer tão fundo para eu ter que subir depois? O desgaste energético que eu vou ter depois para subir é tão grande que não vale a pena. Então, assim, e aí eu criei o método Ativa, trazendo todas essas informações, né, de como a gente se manter ativado, de como a gente não precisar de um bonequinho que acorde lá de manhã, inflável, que acorde do lado da nossa cama, nos trazendo motivação. Sabe? Eu falei, eu não tenho nada contra vídeos de motivação, eu acho muito legal, mas só que o problema é que a gente não pode contar com eles o tempo todo. Não dá para você andar com o teu vídeo de motivação ali o dia inteiro te motivando, sabe? As empresas fazem treinamentos motivacionais, né? Contrata uma pessoa show de bola, aquela pessoa que dá aquele show de palestra motivacional, aí os funcionários saem da palestra assim, hoje esse ano eu vou arregaçar nas minhas metas, vou atingir todas as minhas metas, vou realizar todos os meus sonhos. Passa 3 dias, acabou a motivação. Sabe, passa 3 dias, acabou a comida legal do evento, a pessoa legal que falou, aquele que não anotou já nem lembra mais o que ele ouviu naquele dia, e ele já vem trabalhar com aquela cara, sem maquiagem, a menina com aquela cara assim de tipo, ai, tô cansada, que droga, aí peguei um trânsitozão, não sei o quê, agora cheguei aqui, tô fazendo, minha meta não bateu e eu não sei como é que eu faço para resolver. Entende? Entende que não tem a ver com o que vem externamente para você, tem que ter a ver com o que está internamente em você, sabe? A ativação fala sobre isso. O método Ativa é sobre a gente se tornar mais produtivo, independente do meio externo. É sobre eu me tornar mais produtiva, porque o que está aqui dentro me garante que eu me torne mais produtiva. O que está aqui dentro faz brotar energia que serve para mim e para quem está à minha volta. Entenda uma coisa, de uma vez por todas, os ambientes são neutros. Os ambientes são neutros. Quando você entra num local e você fala assim, meu Deus, a energia aqui tá pesada, hein? Não é o local. São as pessoas que estão ali dentro que estão com uma energia pesada, controversa. Entendeu? Agora você entra no local e fala assim, nossa, que energia boa tem esse lugar, né? É que as pessoas que estão ali, na sua maioria, estão com uma energia ótima. Então, que nós possamos ser essa pessoa que vai levar energia boa para os lugares, que vai levar energia de ativação para os lugares, energia de realização e produtividade à realização. E o método Ativa traz isso. Produtividade, realização, saber com clareza para onde ir, o que quer fazer, o que quer chegar, o que você quer traçar para daqui 5 anos, para daqui 20 anos, como é que você vê, como é que você se vê. Gente, a vida passa. A vida passa e passa muito rápido, sabe? Eu lembro com saudades e parece que foi ontem, quando eu era adolescente, estava lá chorando na minha sofrência, sabe? E agora eu já tenho 46 anos. Daqui 4 anos eu faço 50 anos. Eu nem acredito nisso. Eu falo, gente, eu vou fazer 50 anos, sabe? Meio centenário, meio século de vida, sabe? Então, assim, eu me assusto quando eu paro para pensar nisso, mas a felicidade minha é pensar o seguinte, que hoje eu olho para esses 50 anos e penso o seguinte, nossa, eu ainda tenho uns 40 anos para realizar. É essa conta que eu faço.
Então, a minha lista de coisas, de objetivos para realizar, ela cresce a cada ano, mas ela não cresce de uma forma irracional e desestruturada. Ela não cresce de uma forma assim, eu faço as coisas e eu só jogo lá o que eu quero. Eu sonho em conhecer o Egito, em conhecer Dubai, em fazer... Eu falo de viagem muito, gente, porque eu adoro viajar. Assim, eu gosto muito de viajar. Viajar é um dos meus maiores motivadores na vida. Assim, conhecer lugares novos, culturas novas. Eu amo isso. Eu falo que eu nasci em julho, propositadamente, para que eu pudesse viajar. Então, assim, meus aniversários são sempre comemorados, na maioria das vezes, viajando. Então, eu cito muitos exemplos de viagem, mas assim, às vezes o seu motivador é outro, comprar uma casa, sei lá, sua vida extraordinária é outra. Independente do que seja, gente, dá para realizar muita coisa em vida, sabe? E eu fiz um estudo no ano retrasado, eu estudei a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E aí foi incrível, foi uma viagem, uma jornada incrível, eu me apaixonei pelo que está lá, por muitas histórias, são histórias maravilhosas e não dá para acreditar que aquilo foi escrito há 2000 anos, assim, e tem tanto conteúdo e tanta coisa boa e maravilhosa ali, sabe? Pareceu uma coisa tão distante, no fim foi uma coisa possível, uma meta que eu criei, planejei e executei, e realizei. Então, em 2021, eu li a Bíblia de capa a capa. E na Bíblia... João 10,10 fala, sabe? Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E que diacho de vida abundante é essa quando a gente olha para fora? Quando a gente liga a televisão no noticiário e só vê desgraça. Eu não gosto nem dessa palavra. Só vê coisa ruim. Que vida abundante é essa? Lembra, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância. Entende, então, que a gente pare de viver uma vida onde os nossos sonhos estão mortos, destruídos, roubados. Cuidado com seus sonhos que foram roubados. Porque se você não tem algo muito bem claro na sua vida, te empolgando, te dando uma luz do que você quer e do que faz sentido para você, o que vai fazer sentido? Se você vive olhando o noticiário, vive envolvido com fofoca, ouvindo fofoca da vida dos outros, falando mal dos outros, usando essa energia da pior forma possível, o que vai sobrar para você? O que você pode esperar nos próximos 20, 30, 40 anos? Eu já tenho quase 50 e espero um monte de coisas extraordinárias para os meus próximos 40 anos. E isso não depende do governo, não depende se é Lula ou Bolsonaro, não depende de quem vai ser. Quem é, no caso é Lula, não depende de quem vai ser. Sabe? Porque depende de mim e do meu processo interno, entende? Que depende do que está aqui dentro, da forma como eu significo a vida que eu estou vivendo. E eu decidi que eu dou o melhor significado para as coisas que me acontecem. Se acontece uma coisa muito ruim, mesmo assim eu tento significar de uma forma de aprendizado, sabe? Nossa, aconteceu isso daí, foi péssimo. Nossa, fiz uma cagada, deu tudo errado. Aprendi alguma coisa, sabe? Aprendi alguma coisa e pelo menos nesse caminho eu não vou mais. Pelo menos esse tombo eu não tomo mais. Entende? Então, que a gente sempre pode olhar a coisa de uma forma mais amena? Então, eu te convido para fazer parte do Método Ativa. A gente vai fazer um lançamento dele no início de fevereiro. Mas, assim, é sobre ativar. É sobre parar de viver essa vida mais ou menos. É sobre realizar muito através de uma vida muito mais produtiva. É isso que você vai encontrar lá. Mais para frente eu vou trazer... em mais detalhes, tudo que vai ter no curso, mas assim, já espere algo extraordinário, algo que realmente transforme a sua vida, como transformou a minha vida, porque é um compilado de tudo que fez muita diferença, me tirou de um buraco e me colocou numa vida realmente, eu posso dizer hoje, você fala assim, Van, você é feliz? Eu sou muito, muito feliz. Eu vivo realmente extraordinário na minha família, eu vivo extraordinário no meu trabalho porque eu amo o que eu faço, eu vivo extraordinário na vida espiritual, sabe? Me aproximei muito de Deus, assim. Eu falo que hoje é a minha base para tudo, assim, para eu começar e terminar o meu dia. Eu vivo extraordinário na minha saúde, sabe? Quem vê lá o meu feed, o meu Instagram, os stories, vê que todo dia eu posto lá na academia, logo cedo eu já estou fazendo ginástica. Então, assim, eu vivo tantos extraordinários em tantas áreas da minha vida que não tem como eu não agradecer e falar, cara, obrigada, Senhor, obrigada por em algum momento da minha vida eu ter ido no fundo do poço. Se é que poço tem fundo, né? Mas eu tenho ido a fundo de uma forma ruim, porque aquilo me fez levantar, pegar a ar e falar, não quero, não aceito, não tolero mais isso para minha vida, eu vou sair dessa droga, desse buraco. A gente vive o que a gente tolera. Em algum momento eu dei um basta e falei, não quero mais isso para minha vida. E aí, eis-me aqui, tantos anos depois, tá bom?
Obrigada. Me sigam no Instagram, @Vanessa Mentora. Todos os dias eu coloco conteúdo sobre produtividade, sobre eficiência, sobre felicidade, sobre como ter essa vida abundante em que você possa transbordar para as outras pessoas, ok? Um beijo. Fiquem com Deus.